você está ao vivo. Boa tarde, boa noite, né? A live mudou de horário. Boa noite a todos. É uma honra, um prazer enorme eu estar aqui nessa live, dentro desse hospital maravilhoso, entrevistando uma pessoa queridíssima e que é o meu braço direito e esquerdo nesse processo todo aqui, do Comitê de Gestão dessa crise imensa que nós estamos vivendo, uma crise mundial. Eu diria a vocês que a entrevistada de hoje é uma profissional das mais competentes que nós temos no Estado, e nós formada pela Universidade Federal da Bahia, residente do Hospital Espanhol e mestrado e doutorado pela Universidade Federal da Bahia com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Márcia é uma amiga de décadas, amiga, parceira de décadas, desde o tempo do nosso querido Hospital Espanhol, e quando eu vim para cá, para o Hospital da Bahia, eu não poderia deixar de trazê-la, e ela veio nos ajudar. Inicialmente, Márcia ocupou duas funções importantíssimas, que foi como coordenadora da Comissão de Infecção Hospitalar, controle de infecção hospitalar, e serviço de infectologia. Ela acumulava esses dois serviços, e depois, com a demanda cada dia que passa mais alta, nós resolvemos, de comum acordo, consenso, que ela viesse a ocupar a posição importantíssima de coordenadora, chefe do serviço de infectologia do hospital, e nós trouxemos o Igor Brandão para nos ajudar na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A Márcia é uma pessoa que dispensa comentários, uma profissional que a gente realmente respeita e confia. E a gente só poderia ter no projeto do Hospital da Bahia pessoas desse padrão e desse nível. Então, Márcia, eu queria que você desse as suas boas-vindas a todas as pessoas da live, em nome do hospital, em nome do clube, em nome do serviço que você representa, em nome da Bahia e em nome do país. Eu queria que você se apresentasse. Boa tarde, boa noite a você. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite à comunidade do Hospital da Bahia, dos nossos seguidores. É um prazer imenso estar aqui hoje, na sua companhia, meu velho amigo, doutor Marcelo Zollinger, companheiro desde a época do Hospital Espanhol, realmente. E, felizmente, quando você teve a oportunidade de vir para o Hospital da Bahia, eu tive a felicidade de ser convidada para vir integrar essa equipe. Lá se vão 10 anos, e de muita luta, mas de muito sucesso, sem dúvida. Então, assim, a equipe vai crescendo, o hospital vai crescendo e a gente vai vendo que a cada dia a gente se fortalece mais. Isso. Então, é um prazer enorme. Márcia, eu queria, como é uma live assim, em que o comitê de crise, de enfrentamento da crise está muito bem representado, né? Porque nós não podemos deixar de dizer à nossa comunidade, tanto a médica como as pessoas, os pacientes do hospital e a comunidade leiga, que nós montamos lá atrás um projeto muito sério que foi o Comitê de Enfrentamento da Crise, porque nós tínhamos ideia de que o projeto tinha de ser um projeto inusitado, porque foi inusitada a crise para o mundo inteiro, né? O mundo sofreu demais com isso. Eu nunca vi uma coisa que pudesse equilibrar tanto a humanidade como a crise do Covid. Países ricos e países pobres se pareceram muito, porque realmente a crise fez com que houvesse um nivelamento da dificuldade de se lidar com o paciente da Covid-19. Estados Unidos, por ser o país mais rico do mundo, ele não passou incólume na crise. Ele teve problemas seríssimos de como tratar, de como manusear a crise. A China, pelas dificuldades de transmissão de informações e conhecimentos, os países da Europa, agora a África, a Ásia, todos os países realmente se nivelaram num processo muito complexo, que é tratar o paciente Covid. Eu gostaria que essa live, Marcinho, fosse uma live assim, que pudesse explorar muito o manuseio da Covid aqui dentro do hospital, desde os momentos mais tensos lá atrás até os momentos de hoje.
são 4, 5 meses de uma luta enorme, imensa, em que nós até tivemos a clarividência de me internar no hospital. Você hoje mora no Hospital da Bahia. Essa prova sua de abandonar a família, quer dizer, de pedir à sua família que tivesse um pouco de paciência, que você iria ficar dedicado a um projeto, é uma coisa que merece os parabéns de todos. Você hoje dorme no hospital de domingo a domingo, né? Você realmente mora conosco hoje e essa é uma prova da sua dedicação ao projeto do hospital. Então, eu gostaria muito de começar a perguntar a você, depois de ter feito as apresentações, porque o nosso tema para todos é o manuseio da Covid-19 no Hospital da Bahia. Eu queria iniciar perguntando a você. Você chefia hoje um dos serviços de maior relevância no Estado, uma instituição de grande visibilidade e que tem percentualmente um dos maiores números de leitos dedicados à Covid no Estado da Bahia. Você passou por todas as fases, do início até hoje. Como você define, Marcinha, as dificuldades que todos nós tivemos no início? Então, primeiro, doutor Marcelo, eu acho que a nossa dificuldade maior foi entender a doença. Eu me lembro de um dia que o senhor me chamou na sua sala e me disse, essa doença vai chegar aqui? E eu lhe disse, vai, doutor Marcelo. O Covid vai chegar na Bahia e vai chegar no Hospital da Bahia. E a gente precisa começar, desde o início, a entender que isso vai acontecer e preparar o hospital para isso. E tivemos a felicidade de, inclusive, começar cedo, antes mesmo da doença chegar aqui. Então, junto com a CCH, com o apoio do doutor Igor, a gente conseguiu fazer o hospital um hospital seguro, para a gente poder atender o Covid e o não Covid no Hospital da Bahia. Né? Nós temos uma comunidade grande que atendemos aqui no hospital. Temos um dos maiores planos de saúde da Bahia, com muitas vidas, mais de 500 mil vidas, e todas elas precisavam ser atendidas. Né? Então, a gente precisava atender o Covid sem deixar de atender o infarto, sem deixar de atender o AVC, sem deixar de atender um paciente oncológico que todos os dias nos procuram aqui no hospital. Então, foi necessário a criação do comitê. Eu acho que o comitê chefiado por você, eles é assim, muito importante, tem sido muito importante para que a gente pudesse fazer o hospital dessa forma. Então, um comitê que é multidisciplinar, né? A gente tem a gerência médica, a gente tem a alta direção, a gente tem a enfermagem sentada todos os dias, a gente tem a psicologia sentada conosco todos os dias e a gente vem a cada dia entendendo as dificuldades e os desafios de cada momento. Né? O nosso primeiro paciente foi no dia 11 de março, mas muito antes, em fevereiro, antes de ter o primeiro caso no Brasil, inclusive, a gente já estava pensando em como atender o Covid no Hospital da Bahia. E achávamos que ia ser uma coisa pequena, né? Então, inicialmente, a gente montou uma estrutura separada, né? Desde a emergência, desde a recepção do paciente, fazendo entradas separadas, para que a gente pudesse evitar uma transmissão cruzada, né? Depois que o paciente adentra no nosso hospital pela emergência, a gente tem um fluxo de transporte muito bem amarrado, de forma que o paciente transite no hospital em áreas isoladas para que não haja novamente a possibilidade de contaminação. E as unidades dedicadas, né? Eu me lembro que quando criamos a unidade, a gente começou a chamar de unidade de UTI Covid e o senhor nos consertou e disse não, é a UTI do primeiro andar. Né? Não é o covidário, como as pessoas têm chamado. Né? E a gente montou essa unidade no início com poucos pacientes, e depois a gente viu cada vez mais essa unidade ficar cheia, né? A emergência sempre cheia também, e foi necessário a gente montar uma outra estrutura. Né? Entendemos que no Hospital da Bahia não devíamos estar atendendo pacientes em quartos para que a gente não deixasse eles desassistidos. Então, desde o início, nos preocupamos em colocá-los numa unidade, no mínimo, semi-intensiva, para que tivéssemos um plantonista, e esse plantonista, que é o que acontece, fora da unidade de atendimento, se ele for
atender um paciente de Covid em outra unidade e ele volta para os seus pacientes não Covid. Então, não, é dedicado. Ele só atende o Covid, seja na SEMI, seja na UTI. Né? Quando a gente vai fazer uma tomografia, esse paciente, toda a equipe vai blindada, a máquina vai blindada, o elevador é separado, higienizado antes, higienizado depois, a máquina, de forma que a gente tenta, ao máximo, realmente blindar a transmissão no nosso hospital. Então, assim, eu acho que ter criado o comitê e esse comitê se reunir todos os dias, realmente sempre ter assunto para discutir no comitê, mostra que realmente as dificuldades são muito grandes mesmo. Marcinha, eu queria dizer a todos que estão nos vendo que nós estamos no hospital e nós estamos de máscara, não é? Isso. E atitudes duras foram tomadas aqui pelo comitê, com o seu norte, né? Tanto seu como da CCIH e todos que fazem parte do comitê, em relação a atitudes que, de certa forma, nós podemos dizer que são duras, que são difíceis de absorver, mas precisavam ser tomadas. Toda essa parte inicial, também a proibição das visitas, a termografia para colaboradores, funcionários e pacientes, o primeiro tablet para fazer a visita virtual na Bahia, seguir conosco, né? O apoio que nós tivemos do Departamento de Psicologia, do Serviço Social do Hospital, para que isso pudesse acontecer. Os plantonistas, né? Nossa comunidade de diaristas, plantonistas, nossos coordenadores, que não pouparam esforços para que a gente pudesse ter todas essas atitudes cumpridas. Atitudes que, de certa forma, nós que somos latinos, né? E que não nos acostumamos muito a não ter a questão do abraço, a proximidade, e nós pudemos, de certa forma, ter o apoio de todos, e hoje tenho a certeza que a própria população nos apoiou quando nós tornamos isso uma coisa, de certa forma, institucional. Isso. Márcia, você concorda no que muitos estão dizendo, né? Eu vi até uma live recente sobre isso, e a gente vê uma sucessão de trabalhos, um tanto quanto mal arrumados, né? E assim, sem grandes evidências clínicas de robustez. O que é que você acha dessas universidades latinas, né? Como é que a gente pode se pautar em alguma coisa que, de certa forma, seja proveniente de um trabalho bem feito, com resultados, com evidências clínicas, enfim. O que é que você acha disso? Então, doutor Marcelo, essa é uma doença nova, né? Então, o primeiro caso notificado em 31 de dezembro, hoje estamos em junho, né? 6 meses apenas, e houve uma enxurrada de trabalhos mesmo. Mas não havia tempo de ter um trabalho efetivamente bem feito, que pudesse nos trazer evidências científicas claras, realmente, estudos randomizados. A gravidade da doença não permitia isso. Então, tivemos que realmente nos basear na experiência de especialistas, nas opiniões dos experts e nos estudos de pequeno número de casos, mas que mostravam alguma coisa. Quando você não tem nada a oferecer e você vê pessoas morrendo, você tem que efetivamente tentar alguma coisa. Né? E aí os estudos in vitro, mostrando que algumas substâncias podiam inibir o vírus, tiveram que ser tentadas. E a gente vem aprendendo com a experiência dos outros também. Né? Alguns estudos são de pequeno número de casos, com comparações pequenas, mas é com eles que a gente vai lidando. E a gente vai fazendo também a nossa própria experiência, né? Então, assim, quando a gente começou, a gente vinha tratando os pacientes de uma forma muito diferente do que a gente trata hoje, né? Até me pergunto se alguns pacientes a gente não teria perdido se fosse hoje, né? Mas esse aprendizado é uma coisa assim que é de equipe, né? A gente trabalha junto com a fisioterapia, a gente trabalha junto com a enfermagem, a gente trabalha junto com a nutrologia, e todos, somando o seu saber, né, vão trazendo o melhor acolhimento, o melhor tratamento que os pacientes precisam, já que é uma doença tão complexa. Né? Não tem receita de bolo para tratar a Covid. Né? A gente tem a gripezinha, como as pessoas, né, interpretam, a gente tem o assintomático e a gente tem também o moderado, o grave, que chega com acometimento de mais de 50% do pulmão, mais de 75% do pulmão.
e a gente tem a felicidade de devolver essa pessoa para seu lar, para os seus entes queridos. Então, realmente, assim, apesar de difícil, é muito gratificante participar desse projeto nesse hospital. Que bom, Márcia. Eu lembro da nossa luta lá no início, no começo, para te disponibilizar a hidroxicloroquina, né? Eu me lembro que a minha função sempre foi disponibilizar o que havia de melhor na literatura, o que vocês nos pediam, né? A caneta, quem prescreve é você, e a instituição é uma instituição que respeita absolutamente a caneta do profissional. E eu queria que você me desse uma impressão, início, meio e não sei se fim, a hidroxicloroquina. Qual é a sua opinião? Qual é a nossa experiência aqui no hospital com ela? Então, me lembro que quando saiu aquele estudo francês, numa população realmente pequena, houve um boom, né, na comunidade científica, porque era um alento. A gente tinha uma droga que já era conhecida para outras patologias, já vinha sendo utilizada e poderia, de alguma forma, ter algum grau de benefício para esses pacientes. Mas não era uma droga isenta de efeito colateral. Então, quando a gente usa um medicamento, a gente tem que sempre pensar no benefícios versus no malefício, né? E cada vez mais era difícil a gente escolher pacientes que não tivessem risco para utilizar esse medicamento. Então, a gente fazia ECG diário, era interpretado pelos cardiologistas do hospital, para analisar realmente se a gente podia ou não continuar usando essa droga. E, apesar de tudo isso, a gente não viu benefício. Então, já que a gente realmente não viu benefício e o mundo também não estava demonstrando, a gente acabou efetivamente abandonando o uso dessa droga no hospital. Então, eu realmente não tenho usado aqui mais. Que bom, Márcia. Em relação, Márcia, ao seguinte, o tempo passou e nós fomos aprendendo muito com o sofrimento de todos, né? O sofrimento nosso, de médicos, o sofrimento do hospital, sofrimento da comunidade, sofrimento de todos, né? Dos pacientes, né? Esse é um hospital que tem uma linha editorial de vanguarda em relação à afetividade dos seus pacientes. Nós cuidamos dos pacientes com muita emoção, né? Você é uma prova disso, né? E eu lhe conheço desde lá do Hospital Espanhol. Eu lhe pergunto assim, no início algumas pessoas diziam assim, é uma gripezinha, né? É uma doença grave. Outros diziam assim, só vai matar quem tem comorbidade. A idade é um divisor da coisa. Nesses tantos pacientes que nós temos, com essa epidemiologia que nós temos, que é tão nossa hoje, né? Nós estamos hoje podendo falar, e isso me dá uma satisfação muito grande. Nós estamos falando de como nós sofremos e como nós estamos tratando os nossos pacientes. Aqui nós não estamos falando da experiência dos outros, nós estamos falando da nossa experiência. E isso, para mim, é um orgulho que não tem precedente, não é? E sei que para você também. Então, me responda, é uma gripezinha, é uma doença grave, a comorbidade tem algum impacto bastante, a idade é um fator importante, enfim, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Então, doutor Marcelo, eu tenho 30 anos de formada. Não parece, mas tenho. Né? E ao longo desses 30 anos de exercício da medicina, eu não vi nada parecido com isso. Né? Essa doença realmente é muito desafiante. Né? A gente tem pacientes assim, absolutamente assintomáticos e que a gente vê o exame positivo e nada mais. Né? A gente vê pacientes apenas com anosmia, que é a perda do olfato, com a perda do paladar, com a dor de cabeça, um cansaço que às vezes até a gente pensa que é da jornada mesmo, e quando a gente vê o exame está positivo. E a gente também vê casos muito graves, pacientes inclusive que chegaram e morreram na própria emergência do hospital sem que houvesse tempo de fazer qualquer tipo de atendimento, porque esse paciente já chegou parando realmente na emergência. Então, assim, não é uma gripezinha, mas pode ser uma gripezinha. Eu acho que para a maioria das pessoas vai ser uma gripezinha. Mas só que quando a pessoa se infecta, ela não sabe qual o caminho que ela vai seguir.
se vai ser do caso leve, do caso assintomático, ou se efetivamente vai ser esse caso grave. Agora, efetivamente, os casos graves a gente viu principalmente em pessoas com morbidades, principalmente pessoas mais velhas. Essas deram realmente mais trabalho, né? Mas nem por isso deixamos de ter sucesso com elas também. Vimos alta um paciente de 93 anos, com uma felicidade enorme nesse dia. Aliás, todas as altas eu realmente vibro com cada uma delas, né? Cada paciente, para mim e para minha equipe, né? Eu não estou sozinha nessa batalha, eu tenho uma equipe de infectologistas que me apoia desde o início e que eu venho agregando pessoas porque o serviço vem crescendo. E a gente realmente discute todos os casos, sempre são um desafio, a gente querendo oferecer o melhor que a medicina tem, né, e que o mundo está fazendo. E eu preciso, inclusive, agradecer aqui nesse momento que realmente eu tive todo o apoio da diretoria, o que a gente, né, não pensou, porque a gente não iria simplesmente lhe propor alguma coisa que não houvesse nenhum embasamento científico para isso. Mas tudo que a gente solicitou foi viabilizado pela diretoria, de forma que a gente tem tudo que é necessário realmente para tratar o Covid no Hospital da Bahia. Márcia, e como você participou um tanto disso tudo, porque você começou também, dentro do comitê, a ver a gestão do processo, a gestão como um todo. E nós não poupamos absolutamente, realmente nada. Você foi meu norte, Igor foi meu norte, e eu viabilizava a questão. Mas que fique claro aqui, nessa live, que, infelizmente, nós falhamos como nação, porque não pode haver uma exploração desumana de fornecedores que, de certa forma, exploraram como podiam e não podiam a questão do fornecimento de EPIs no Brasil. Por mais que tenhamos dificuldades de produção nacional, mas o que nós vimos foi uma corrida ao ouro, sabe? As pessoas, eu comprava aventais por valores bem razoáveis, e durante a pandemia, no momento que nós mais precisamos dos fornecedores, nós tivemos o quê? Nós tivemos dificuldade de logística imensa e nós tivemos realmente um preço exorbitante para fazer com que, no momento de grande dificuldade das instituições de saúde, a gente pudesse realmente prover vocês de tudo o que havia de melhor. Então, o investimento dos hospitais realmente são absolutamente monstruosos. Agora, infelizmente, não houve uma participação da indústria nacional, eu não sei, dos atravessadores, no sentido de fazer com que os preços fossem também humanos, como nós estávamos sendo humanos para tratar pessoas. Realmente uma dificuldade enorme de logística, a necessidade de fazer estoques, às vezes, um pouco mais robustos, para conviver com a questão das dificuldades logísticas de via aérea, só esse ano do transporte rodoviário, e é bom que as pessoas que não trabalham nessa área entendam a dificuldade que é você prover os hospitais de condições de ter EPIs para que os médicos consigam trabalhar com segurança. E, infelizmente, é uma queixa que eu faço, né, pelas dificuldades que tive em prover da forma que vocês necessitaram o hospital. Infelizmente, nós gastamos muito recurso nisso e não poupamos absolutamente nada. Nada. Isso eu tenho absoluta consciência de que nós trabalhamos assim de uma forma muito correta em relação a isso. Márcia, o Hospital do Bahia se preparou para enfrentar a pandemia, oferecendo um hospital seguro para continuar a tratar o infarto, o AVC, a diverticulite, a infecção abdominal, a oncologia, que é muito importante aqui no hospital, enfim, pacientes que, de certa forma, não poderiam ficar em casa esperando acontecer coisas piores, tratar sua hipertensão, uma dor no peito, etc. O que é que você pode me dizer da sua experiência em relação a tratar tudo isso em pacientes não Covid, convivendo com o hospital envolvido no tratamento de uma doença tão complicada como a Covid-19? Então, doutor Marcelo, eu acho que até a arquitetura do nosso hospital nos favorece, né? Nós somos um hospital muito grande, então a gente tem
dividido em blocos. A gente tem o bloco A, que é o centro médico, o bloco B, que é o centro diagnóstico, as 2 UTIs, o bloco C, né? E também o bloco D. E a gente conseguiu fazer quase que um hospital Covid e um hospital não Covid dentro do mesmo hospital, né? As alas não se comunicam, então os pacientes conseguem transitar de forma não cruzada. Isso favorece muito, realmente, a gente poder tratar, né, o AVC, tratar o infarto, operar. E mesmo quando a gente não sabe se esse paciente é Covid ou não Covid, nós estamos preparados para atender esse paciente. Ele pode chegar com infarto e ser Covid. Ele pode ter um AVC provocado, inclusive, por um hipofluxo cerebral, alguma coisa, pelo Covid, né? Hoje é muito comum a gente ver idosos que a gente não esperava, que são apenas vivem dentro de casa, cuidado por cuidadores, enfermeiros, e que estão chegando aqui para nós com epidemiologia completamente inesperada e que são Covid, né? Quando a gente tem a transmissão comunitária, é muito difícil a gente identificar onde é que está o vírus, né? E aí ele está em todos esses pacientes. Então, a gente tem um centro cirúrgico que nos permite operar, tem todos os EPIs necessários, os face shields, as máscaras N95, todas as capas impermeáveis, tudo que possibilite na hemodinâmica que a gente trate de um paciente Covid ou não Covid com toda a segurança. Então, isso para nós é realmente gratificante. Márcia, eu gostaria de saber uma coisa, eu acho que muita gente gostaria de saber disso. Como é que nós estamos tratando o paciente Covid no hospital, nos seus vários estágios de gravidade? O paciente leve, o paciente moderadamente grave e o paciente muito grave. Muitos pacientes chegam para nós através da emergência realmente apenas com sintomas gripais. Esses, em geral, são recomendados a ficar em isolamento domiciliar, realmente, para evitar a transmissão, que esses podem ser vetores importantes e eles não precisam absolutamente de nada. Eles precisam de analgésico se eles estão com uma dor de cabeça, um antitérmico, né? Se eles estão com um enjoo, alguma coisa, um antiemético, nada além disso, né? A gente também vê pacientes com uma gripe um pouco mais forte, com uma tosse seca, uma febre baixa. Em alguns casos, a gente tem feito antibiótico, a gente tem feito azitromicina em torno de uns 5 dias, né? Há já outros pacientes que chegam para nós e que mostram, já na chegada, uma dessaturação, às vezes até não se queixam de dispneia, mas quando a gente vê a saturação periférica ou a gasometria arterial, a gente vê que eles estão desaturando. E esses precisam de uma vigilância realmente a nível de hospital, né? E aí eles são internados, seja em unidade intensiva ou em unidade semi-intensiva, para que eles sejam monitorados e, efetivamente, se tiverem uma piora, tenham acesso à ventilação, né, a uma intubação. Então, o tratamento do Covid não é só medicamento, né? A gente precisa de muita fisioterapia, a gente consegue evitar uma intubação se a gente está muito próximo desse paciente. A gente faz manobras de pronação, mesmo com o paciente em ventilação espontânea, né? Ele fica lateralizado, ele fica em posição supino, ele fica pronado, acordado, e consegue, dessa forma, ventilar melhor e, a partir daí, evitar a intubação orotraqueal, né? Quando é necessário, entubamos de forma precoce, de forma segura, com EPI, com aquelas câmeras, quando vamos extubar também, né? Mas, além disso, estamos usando também o que tem sido feito nos outros centros. O uso de anticoagulantes, a gente vem entendendo a fisiopatologia da doença e vendo que é uma doença pré-trombótica. Então, a gente precisa usar o anticoagulante, a gente tem usado uma dose um pouco maior, a gente tem usado o corticoide, porque a gente vê que é uma doença inflamatória realmente, né? Hoje, inclusive, foi publicado um artigo lá da Universidade de Oxford, mostrando que a dexametasona realmente tem um efeito benéfico para diminuir mortalidade, principalmente no paciente ventilado ou no paciente, pelo menos, com uso de oxigênio. Então, cada caso é um caso, né? A gente vê em que fase da patologia o doente está. Assim, eu sempre peço que a enfermagem, que os médicos coloquem qual é o dia de doença.
Porque o D de sintoma faz toda a diferença, né? Uma falta de ar no paciente que está começando é interpretada de uma forma. A falta de ar no paciente que já está no 15º dia, 16º, já é interpretado de outra forma, né? E em alguns pacientes também, nós tivemos a oportunidade de ver uma tempestade de citocinas, que é descrita na literatura também, né, com elevada produção de L6, de L1. Apesar de não termos a dosagem, a gente, por outros marcadores, a gente conseguia identificar que esse paciente estava extremamente inflamado. E a gente obteve a oportunidade de usar, em casos selecionados, o tocilizumab, que é um inibidor de L6, com muito sucesso, né? A gente realmente, quando usou, principalmente antes da intubação ou logo após, a gente teve um sucesso muito grande. Conseguimos, por exemplo, tirar essa paciente de 75% de acometimento pulmonar. Essa equipe toda vibrou muito com isso, né? E a gente poder devolver para a família, para a sociedade, para ele mesmo, a vida dele, faz toda a diferença. Ok, Márcia. Eu tenho uma pergunta aqui, que já é uma pergunta do público, né? E acho que é uma pergunta também nossa. Uma situação absolutamente, parece que faltou, que está voltando à luz. Parece que está voltando à luz. Você está me vendo, paciente? Muito pouco, eu estou vendo sua massa. Um minutinho que já está voltando. Agora, pronto. Agora sim. Então, nós temos aí uma pergunta importante, que é em relação à automedicação e medicações preventivas. Né? Nós já vimos algumas notícias de algumas pessoas importantes que fizeram uso de medicações preventivas, hidroxicloroquina preventiva, a ivermectina preventiva. Eu queria saber o que é que você acha dessas medicações como prevenção, principalmente um esclarecimento para toda a população do que é que a gente pode fazer de automedicação em relação a essa situação que eu acho que é extremamente importante que a população leiga entenda. Parece que parou aqui nela. Vamos ter que reiniciar, talvez. Você ouviu, Márcia? O medicamento ele deve ser prescrito por médico, né? Então, a gente vê a automedicação acontecendo de forma muito importante, né? De forma que até foi necessário se exigir receita para prescrição de Revectina, né? Exigir para a prescrição de hidroxicloroquina, por justamente as pessoas estarem fazendo uso indiscriminado dessas medicações. Ainda não há nenhum estudo que comprove que essas medidas possam evitar o coronavírus, né? E mesmo nas pessoas que estão com uma fase leve, que estão começando, que usar essas medicações vai fazer alguma diferença, né? Então, eu mesmo não tenho recomendado, né? Eu acho que não há necessidade de fazer estoque de medicamento em casa, achando que com isso as pessoas vão estar mais seguras, né? E aí, quando a gente precisar usar esse medicamento realmente, a paciente já usou na fase errada. Então, não tem sentido, no meu entendimento. Eu concordo plenamente com você. A gente tem aí uma série de perguntas sobre isso, sobre azitromicina, sobre hidroxicloroquina. Eu, sinceramente, acho que é um absurdo que se transforme esse projeto todo e essa difusão de conhecimento de uma forma errada, né? Como automedicação, e acho que isso aí não deve absolutamente prosperar. Eu acho que isso pode trazer grandes problemas à nossa população e acho importante sua resposta, que é absolutamente esclarecedora. Márcia, nós chegamos, na sua opinião, ao pico do estado da Bahia? Então, essa pergunta é de $1 milhão, né? Na verdade, não sabemos ainda, né? Nosso termômetro é a nossa emergência. A gente não vê parar doentes de chegar, né? Toda noite eu atendo todas as ligações da emergência dos casos que são discutidos comigo. Não tem uma única noite que eu durma, a não ser quando a emergência para
de funcionar. Quando a gente fecha a porta por estarmos com os leitos de parada, os leitos críticos, né, utilizados, os leitos da semi-intensiva do térreo, é só nesse momento. Então, eu acredito que ainda não chegou esse pico para nós, aqui na Bahia. Mas é uma situação epidemiológica muito variável. Cada local vai ter o seu pico. Talvez até não tenhamos um pico, talvez tenhamos um platô. Chegamos a um número alto de casos e vamos continuar por muito tempo com um número alto de casos. Isso é efetivamente só o tempo que vai nos mostrar, Marcelo. É a gente fazer essa análise retrospectiva. O nosso pico foi aqui. Esse foi o momento que tivemos o maior número de casos. Márcia, e sobre os moduladores da resposta inflamatória, já que existem pacientes que são dependentes dessa descarga violenta de citocinas e marcadores inflamatórios, e você tem me dito que isso tem dado para você uma esperança muito grande, junto agora a esse trabalho de hoje, que nós tivemos conhecimento, um trabalho muito robusto sobre dexametasona. O que é que você me diz em relação a esses moduladores de resposta? Então, não é uma droga de uso universal. Na verdade, a gente não pode utilizar em todos os pacientes. E tem um momento específico de utilizar. A gente até utilizou em alguns casos graves que estavam já numa fase mais adiantada, entubados, em choque circulatório, e não tivemos sucesso nesses pacientes. Então, a gente tem que usar no momento certo, na indicação correta, e não pode o paciente estar com infecção e atividade. Então, a gente também precisa, além de identificar qual é o paciente que pode usar, se ele tem alguma contraindicação ao uso, para que a gente use de forma segura, porque senão a gente impede a resposta imunológica de uma pessoa que está com uma infecção em atividade. A gente vai piorar uma sepse instalada, uma candidemia. Então, nesses pacientes, a gente não pode utilizar. E a sua experiência com a ivermectina? Nós temos utilizado a ivermectina porque há um relato de que in vitro eles têm alguma ação contra o coronavírus. E temos também uma justificativa que é a questão do uso do corticoide. Então, se a gente tem uma população com alta possibilidade de ter algum tipo de verminose, um estrongiloidíase, é comum a gente utilizar a ivermectina como protocolo realmente nesses pacientes. Então, um paciente que vai fazer uma pulsoterapia, por exemplo, a gente faz a ivermectina antes, o albendazol e tudo, para evitar que ele tenha uma infecção generalizada por isso, uma superinfecção. E aí, nesses casos, a gente tem utilizado. E, assim, até por pessoas que têm um quadro mais leve, eles acham que faz alguma diferença usar a ivermectina. Nós temos utilizado como protocolo, realmente. São só 2 dias, então, assim... Eu tenho uma pergunta de um ex-Covid positivo, um grande amigo nosso, que pergunta assim: quais são os cuidados que eu, que tive uma forma branda de Covid-19, estou me recuperando, saí do quadro, o que é que eu preciso cuidar? Eu tenho alguma coisa que preciso fazer a partir de agora? Bom, eu acho que, assim, qualquer doença viral é uma doença que pode levar a baixa de imunidade. E a gente pode ter, após uma infecção pelo coronavírus, uma infecção bacteriana, né? Cheguei a comentar algumas vezes com você que a gente tinha pacientes que o Covid já estava resolvido, mas a gente estava agora diante de uma pneumonia bacteriana, de uma infecção fúngica, de uma infecção por um HPC, realmente, né? Então, mas... Em relação especificamente ao seu amigo que está em casa, que teve um quadro mais leve, eu acho que é manter-se saudável realmente, né? E a gente não faz o controle, na verdade, do SWAB, né? Para a gente saber se essa pessoa está ou não mais contagiante, né? Se imagina mesmo que após 14 dias... pessoa, mesmo que tenha ainda um PCR positivo, seja com partículas virais apenas, não infectantes. Mas a gente não sabe. Então, eu recomendo, todos os pacientes que saem de alta do hospital, eu recomendo que continuem no isolamento por pelo menos mais 14 dias, em uso da máscara, realmente, com todos os cuidados de isolamento dentro do domicílio, de utensílios domésticos separados,
para que realmente a gente evite. O vírus é muito traiçoeiro. Então, Márcia, acho que a gente tem que cuidar. Entendi. Baseado nessa pergunta que foi feita, que eu acho importante, que a comunidade quer saber, primeiro, a gente fica claro que a automedicação a gente deve absolutamente evitar. Não existe nada que previna, não é? Guardar as medicações com as indicações que nós vamos ter se a pessoa adoecer. Não haverá nenhum tipo de protocolo terapêutico para prevenir Covid. Bom, isso aí fica claro para a população. Fica claro também que os pacientes que tiveram formas leves e brandas da Covid, eles têm que ter cuidado, né, como você colocou, para evitar que a imunidade baixa pós-infecção viral possa sugerir algum tipo de infecção bacteriana ou outro tipo de situação e manter-se esse paciente no isolamento por mais um período de 14 dias, que eu acho absolutamente razoável, né, diante de uma situação dessa. Agora, eu lhe pergunto uma outra coisa. Eu acho que agora eu gostaria que você desse assim uma impressão sua balizada sobre a imunidade pós-Covid. Essa pessoa que nos perguntou, que já está bem, que saiu do quadro e que pode ficar até um pouco mais isolado com cuidados agora, mas ele saiu e se safou da doença. Essa doença confere imunidade a ele? Então, Ele está pronto para não sofrer mais uma infecção pelo Covid-19? A gente imagina, doutor Marcelo, que as pessoas que produziram anticorpos, né, neutralizantes da classe IgG, que tenham realmente imunidade para este momento da epidemia. Se a gente tiver um novo surto de coronavírus, por exemplo, no ano que vem, a gente não tem garantia que essa pessoa continue imune. A gente imagina que para essa epidemia deste momento, a pessoa não vai ter um novo coronavírus. Mas não está aprovado. Até porque a gente tem visto pessoas que têm formas leves, né? Formas apenas com anosmia, e que fazem os testes sorológicos e não estão com produção de IgM e IgG. Se eles não tivessem, por exemplo, feito o SWAB e comprovado a presença do coronavírus, talvez a gente pudesse até nem dizer que eles realmente tiveram coronavírus, porque não tem depois a cicatriz sorológica, que é o anticorpo produzido pelo indivíduo. E outras pessoas também podem ter imunoglobulinas que não demorem tanto tempo protegendo essa pessoa, né? Então, a gente ainda não tem essa resposta. Efetivamente, se essas pessoas estão protegidas ou não. A gente espera que sim, e a gente até imagina que sim, porque você vê a doença cair. Então, se a gente vê o pico e depois... Não é só por esgotamento de suscetíveis, porque se as pessoas continuassem suscetíveis, elas teriam novamente outra ocorrência de novo episódio de coronavírus e novo episódio, e a gente nunca iria sair do pico, nunca iria terminar. E a gente vê que é um pico grande e depois há uma queda também grande. Pelo menos é o que a experiência tem nos mostrado lá fora, na Europa, na própria China, né? Mas a gente tem que estar atento, porque a qualquer momento... Como a gente não também vai nem imunizar, a gente não tem ainda uma vacina, a gente não vai continuar tendo suscetíveis. E aí vamos continuar tendo a circulação viral perpetuando a doença. Essa é uma pergunta, Márcia, importante. Muita gente fala nisso. A gente não tem absolutamente uma resultante disso. Existem trabalhos que mostram que talvez o pós-Covid seja muito parecido com o da influenza ou de qualquer virose, em que a gente pudesse ter conferido uma cicatriz sorológica, né? Para que, de certa forma, a gente não padecesse disso. O que não impede que para o ano não haja um Covid-20, um Covid-28, um Covid-30, na verdade, e que nós possamos nos habituar com a capacidade adaptativa da espécie humana, né? E da própria desenvolvimento científico, com trabalhos bem arrumados, que a gente, de certa forma, possa aprender a conviver com mais essa dificuldade na trajetória da humanidade, que é conviver com esse vírus, né? É o que me parece mais razoável hoje, a gente pensar. Mas eu gosto muito de tomar atitudes assim preventivas em relação ao pânico da população. A população precisa ser informada.
o pânico só existe quando não existe conhecimento, não é? Isso. E é importante que esse conhecimento vá, e é por isso que essas lives são importantes para tirar dúvidas das pessoas e para deixar as pessoas um tanto quanto mais tranquilas. Márcia, a gente tem visto que a grande maioria das populações do mundo tem usado a máscara, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Você tem visto o nosso estado tendo assim, um comprometimento maior com o isolamento, com a máscara? Como é que você pensa sobre isso? Então, a máscara, ela é uma barreira mecânica, né? Então, quando a gente tosse, quando a gente espirra, a gente pode eliminar secreções de forma assim que a gente não consegue enxergar e contaminar superfícies, contaminar, né, nossa mão, tudo. Então, eu acho que até, inclusive, a proteção do rosto, né? Quando a gente tem uma barreira aqui, mesmo que eu não esteja espirrando, se eu vou coçar, eu já vou coçar em cima de um tecido, em cima de uma barreira, realmente. Então, eu realmente advogo pelo uso da máscara, mas não é aquela máscara embaixo do queixo, não é aquela máscara de chapeuzinho, né? Não é aquela máscara colocada sem a devida proteção de vedação. A gente tem que ter todos esses cuidados, realmente. Né? As pessoas acham que usar uma máscara, duas máscaras, três máscaras, por exemplo, uma por cima da outra, confere uma proteção maior. Isso não é verdade. Então, por exemplo, não adianta você usar uma N95 com uma por baixo que vai atrapalhar a vedação e ela vai perder o seu efeito protetor. Então, esse entendimento precisa acontecer. Por outro lado, as máscaras de tecido, elas precisam ser higienizadas, elas precisam... Né? Não pode ter uma máscara no carro para você usar quando você vai sair, deixa essa máscara lá e no outro dia usa a mesma máscara. Não, essa máscara que foi utilizada, ela precisa ser higienizada. Né? Ela deve ficar no máximo 2 horas, 3 horas, e isso muitas vezes a população não se dá conta. E acha que apenas com essa barreira está protegido para tudo, né? Então, a gente não pode, porque está usando máscara, se desguardar da necessidade de higiene de mão, né? Todo esse tempo a gente tem que estar pensando nesse tipo de medida, efetivamente. Eu acho que o coronavírus veio trazer para nós, né, um ensinamento de que os EPIs, as medidas preventivas, sempre foram necessárias. A gente é que, apesar de tê-las todas à disposição, não utilizava, né? Então, hoje a gente está muito mais ligado realmente na necessidade do uso desses equipamentos que sempre existiram nos hospitais, né? E que as pessoas, apesar de tê-las, não usavam. A gente tem óculos para todos os colaboradores, eles recebem na admissão ao hospital e muitas vezes fica em casa. E na hora que ele vai utilizar, ele não tem esse óculos de proteção individual. E aí, com o coronavírus, isso ficou mais alerta. Todas as pessoas estão preocupadas com isso e se proteger. Então, isso é um efeito benéfico do coronavírus, eu acho. Né? Márcia, sobre a flexibilização em Salvador, no nosso estado? Eu lhe perguntei sobre o pico, você me disse que era uma pergunta de $1 milhão. A pergunta que eu vou lhe fazer sobre a flexibilização de toda essa situação, ela vale $2 milhões? Essa é mais difícil, né? Essa vale 2. Na verdade, doutor Marcelo, eu acho que flexibilizar ou não, em algumas situações a gente acha que está flexibilizando, mas na verdade não está. Em outras situações a gente tem o contrário. A gente tem localidades que estão em lockdown e que acontece, por exemplo, uma festa, que é uma corona festa, por exemplo, e as pessoas estão ali aglomeradas, sem máscara, sem nada. Então, é preciso uma conscientização da população realmente da necessidade de distanciamento social, né? Aquela diferença de estar pelo menos a 1 a 2 metros de distância, a estar protegendo quando a gente espirra, fazer a toalhete toda respiratória, né? E não adianta nem flexibilizar, nem não flexibilizar se essas coisas não forem observadas. Né? Eu acho que assim, a gente precisa ir na farmácia, precisa, a gente precisa ir no shopping, a gente precisa, eu estou com um problema no meu celular, não consigo consertar, porque não tem. Onde eu tive um problema no meu ar-condicionado, também estou com o ar-condicionado quebrado. Porque não tenho como consertar, porque toda a economia está parada. E isso tem que ser analisado, né, de acordo com o momento epidemiológico de cada local, realmente, né, para que a gente abra o que tem de abrir no momento certo. E se a gente vê que a questão
está mudando, a situação epidemiológica está piorando, a gente fecha de novo, né? E fazer uma coisa assim gradativa realmente, para que setorizada, para que efetivamente e muito bem monitorada, efetivamente muito bem monitorada, né? E a capacidade do sistema de saúde de estar atendendo os casos precisa sempre ser levada em consideração, né? A gente não pode deixar as pessoas morrerem nas emergências sem ter acesso ao respirador, ao medicamento, à assistência. Efetivamente, não. Mas também a gente não vai conseguir passar muito tempo com tudo congelado, toda a economia congelada, a cadeia produtiva toda parada. Efetivamente, não. As pessoas realmente vão ter dificuldades para se alimentar, para tudo isso, né? Então, eu acho que cada caso é um caso, cada momento é um momento, e a gente tem que analisar de forma muito individualizada. Então, Márcia, se São Paulo está abrindo... Você me prescreveu e eu estou tomando vitamina D. Muita gente fala da vitamina D, do zinco, algumas situações em que, de certa forma, a população leiga realmente sempre questiona. O que é que você acha dessas medicações, a vitamina D, a vitamina, o zinco, a vitamina A, a vitamina C, enfim? Como é que você vê essa questão da alimentação, do sono? Do sono é importante, da alimentação, do exercício físico. Como é que você vê essa situação toda? Porque eu acredito muito mais nisso do que nas medicações que foram citadas anteriormente. Então eu queria que você desse uma opinião, porque são, de certa forma, medicações que criam algum tipo de melhora na resposta imunológica, né? Atitudes e medicações. Exatamente. Eu acho que a atitude faz muita diferença, né? Não são só medidas farmacológicas, a gente tem que também lembrar das não farmacológicas que têm tanta importância. Né? A atividade física estimula o sistema imunológico. Então, a gente não estar parado é muito importante nesse momento, né? Além disso, o bom sono, como você fala, restabelece nossas forças, nossa energia vital, né? Além disso, a alimentação, né, com proteína, que depois vai permitir a produção de anticorpos, tudo isso tem que ser levado. Eu sempre recomendo o uso de um polivitamínico, porque se for em excesso, ele vai ser eliminado. Então, a gente pode realmente estar utilizando como um centro, alguma coisa desse tipo, né? O zinco está envolvido em várias patologias, como benéfico, seu efeito realmente, né? E a vitamina D também tem se mostrado uma vitamina importante, né? Nós vivemos num país tropical, nossa cidade é muito ensolarada, mas agora a gente está na quarentena, a gente está dentro de casa, a gente não está se expondo realmente à luz solar. E com isso, provavelmente, se a gente fosse medir, nossos níveis de vitamina D nesse momento estariam baixos, né? Houve um estudo alemão que recomendou mostrou que pessoas que estavam com níveis de vitamina D mais baixos tiveram uma forma mais importante da doença, mais agressiva da doença, do que pessoas que tinham uma vitamina D mais alta. Por isso, eu acho que vale a pena a gente estar repondo, se a gente não chegar a medir nossos níveis de forma, pelo menos, do basal. Por isso, eu fiz essa recomendação. Márcia, eu não poderia deixar de finalizar isso agradecendo a você pela dedicação, pelo seu trabalho, pela sua emoção em tratar os pacientes, até pelo seu sofrimento, né? em estar vivendo toda essa situação de forma tão intensa. E nessa oportunidade você representa um hospital. Um hospital que tem lutado de forma tremenda para manter o seu nível de qualidade assistencial, o seu nível alto de excelência na prestação do serviço médico e, principalmente, o cuidado que todos nós, e principalmente você e a CCH, na pessoa de Igor Brandão, tiveram no sentido de fazer um hospital muito preocupado com seus colaboradores, com seus médicos, com seus funcionários. Eu acho que essa parte aí, em que vocês me deram assim, a régua e compasso para que eu pudesse trilhar essa operação de uma forma muito cuidadosa, ela tem que ser reconhecida. Porque se nós não tivéssemos tido esse cuidado com os nossos colaboradores,
com o nosso fisioterapeuta, nosso técnico de enfermagem, nossa higienização, nossa hotelaria, nossos médicos, diaristas, plantonistas, assistentes, centro cirúrgico, enfim, a hemodinâmica, enfim, o projeto como um todo, eu não me sentiria feliz em estar tratando bem o Covid e não estar tendo cuidado com quem está tratando dentro do nosso hospital Covid. Então, eu acho que você representa, e eu lhe parabenizo, né, em nome de todo o projeto do Hospital da Bahia. Meus sócios, irmãos de todas as horas, que me deram todo o apoio para que vocês me dessem o caminho e eu concretizasse. Acho que as minhas críticas sobre o processo de fornecimento e da cadeia de fornecedores é uma crítica que tem que ficar aqui nessa live, porque foi um dos maiores desafios que eu tive para fazer com que o projeto estivesse, vamos dizer assim, dentro do que nós esperávamos, dentro da filosofia que esse hospital tem, e praticar uma medicina de alto nível, sem saber quanto é que nós estamos gastando para prover o hospital da segurança necessária para que a gente possa tratar um projeto tão difícil como esse. Num paciente, Márcia, dificílimo, porque esse paciente ele gira leito na terapia intensiva com muita dificuldade. São pacientes que, quando entram no tubo, eles demoram muito de sair do tubo. Isso faz com que a gente tenha um giro de leito muito complexo. Então, toda a experiência que os chineses tiveram, que os americanos tiveram, nos hospitais de campanha, nos grandes hospitais americanos, a França, a Espanha, o Irã, a Índia está vivendo agora, tenha certeza que isso é um momento de dificuldade muito parecido com o que nós estamos vivendo. Quantas vezes, às vezes, a população, às vezes, tanto quanto preocupada, porque nós suspendemos a emergência, porque nós estamos com 3 pacientes na sala vermelha ocupados, né? Os doentes ocupados. Então, na verdade, é uma situação que é do mundo inteiro, nós estamos passando por isso, e eu peço à população que nos ouve, que entenda as dificuldades do mercado de saúde no Estado, saiba que as medidas duras de suspensão de visitas foram medidas absolutamente necessárias para que a gente tivesse realmente cuidado com os familiares e com os pacientes. Então, eu peço em seu nome, né, antes de você se despedir, que você se sinta parabenizada por todo o hospital e que você represente todo esse corpo de funcionários, colaboradores de todas as especialidades, de todas as esferas e setores que lutam aqui diariamente para conseguir fazer esse hospital, o Hospital da Bahia, o hospital de toda a Bahia. Entendeu, Márcio? Então, agradeço a todos, quero passar a palavra a vocês, depois a gente finaliza. Tá certo? Mas se sinta parabenizada por mim, sou um admirador seu. Muito obrigado, doutor Marcelo, pelas suas palavras. Primeiro, eu quero agradecer realmente a oportunidade que Deus me deu de trabalhar com você. Né? São muitos anos, mais de 20 anos que nós trabalhamos juntos e é difícil. Né? Ninguém pode dizer que o doutor Marcelo Zollinger é uma pessoa fácil, não é. Mas é uma pessoa séria, é uma pessoa comprometida, é uma pessoa que gosta do bem feito. Né? E eu, por outro lado, sou uma pessoa que tenho a seguinte questão: tarefa dada é tarefa cumprida. Então, se você me confiou, eu vou fazer. Mas não fiz sozinha. Fiz com o apoio de todo o grupo, realmente, da infectologia. Né? As minhas meninas são ótimas. Elas sabem que eu sou extremamente exigente, porque eu gosto do bem feito. E elas compreendem isso e fazem bem feito. Né? Além disso, eu tenho todo o apoio dos meus colegas, do corpo clínico do hospital, do meu gerente médico, do meu colega doutor Igor, infectologista, que também nos dá todo o apoio todos os dias, né? Na equipe de enfermagem, fisioterapia, enfim, não conseguimos fazer nada sozinhos. Muito obrigada. Então, obrigado a todos. Acho que possam ter aproveitado a live. Uma boa noite a todos. Se cuidem, usem máscara e, de certa forma, entendam que não é uma gripezinha, é uma doença complexa e que nós precisamos de ter tempo para que todos realmente possam passar por isso de uma forma absolutamente cuidada. Tá? Usem máscara, se cuidem e o grupo de risco, os idosos, fiquem em casa.
é o que eu pedi. O Hospital da Bahia agradece a todos por mais essa oportunidade de passar essa informação para todos vocês. Um abraço grande e Deus abençoe a todos e vamos em frente, porque isso vai passar.